A Itaúsa volta a ser uma boa pagadora de dividendos, lembrando que a Itaúsa vinha há alguns anos pagando mico aí na Bolsa de Valores, pois de boa pagadora que era de dividendos lá nos anos de 2018, 2019, ela ficou aí uns 3 ou 4 anos pagando aquelas mixaria de 5, 6%, pagando bem pouquinho aí de dividendos para os seus acionistas, que muitos desanimaram e desembarcaram, desfizeram suas posições na Itaúsa. Porém, agora para o ano de 2025, ó, ela já tem boas projeções de pagamento. Já vamos ver os dividendos que estão sendo pagos na data de hoje e os dividendos que serão pagos ainda esse ano, que já estão todos previstos para esse ano de 2025. Olha só, a Itaúsa já está pagando 11,09% de dividendos ao ano. Está próximo a R$ 1. Lembrando que o papel próximo a R$ 9 e os dividendos próximos a R$ 1 está passando de 10%, né? Pouco acima de 11%. Fazia tempo que eu não via a Itaúsa pagando bastante dividendos assim para os seus acionistas. Será que vale a pena voltar a fazer posição nessa empresa Itaúsa? Vamos ver alguns dados, algumas características, ver a base acionária da Itaúsa, que é muito extensa, o que desanima um pouco. Porém, agora ela pagando bons dividendos. Por quê? Porque o Itaú vem pagando bons dividendos. Você vai ver isso agora e já vamos fazer uma comparação. Será que vale mais a pena Itaúsa ou o próprio Banco Itaú? Até porque praticamente quase todos os dividendos que a Itaúsa paga provém do Banco Itaú. Então ela é uma das controladoras aí do Banco Itaú. Ela recebe os lucros da empresa Banco Itaú e distribui para os seus acionistas. Ela é uma holding, você tem um desconto de holding. Vamos ver algumas características para não ficar dúvida, ver se compensa mais então voltar a investir na Itaúsa, sim ou não, e se sim, será que não seria melhor o Banco Itaú? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Você pode ver que as ações preferenciais, que é aquelas que a gente, pequeno investidor, visa para buscar dividendos e que tem grande liquidez aí na Bolsa de Valores. Então, ações preferenciais. Em alguns casos, as ações ordinárias, ó, se você olhar aqui, ó, a Itaúsa 3, ela está custando 9,33, as ações ordinárias, né? Para pequeno investidor, se as ações ordinárias estiverem mais baratas que as preferenciais e pagando o mesmo tanto ou mais, aí vale a pena. Mas nesse caso aqui ela está pagando um pouco abaixo, né, dos 11% e está um pouquinho mais caro. Então vale a pena ficar, nesse caso, nas ações preferenciais da Itaúsa, que está sendo negociada abaixo de R$ 9, caso alguém se interesse por essas ações. Nesse caso aqui, as ações preferenciais, nitidamente você vê que vale muito mais a pena. Você recebe mais dividendos e paga um pouco mais barato aí na empresa, tá certo? Descendo a barrinha você vê algumas características como tag along, 80%, é um direito aí do acionista, se caso a empresa for vendida, você tem direito de vender até por 80%, que a empresa foi vendida para o novo controlador, liquidez média gigantesca, acima dos 267 milhões, então, quanto à liquidez, né, você vender as ações, revender, você tá tranquilo, um PVP pouco acima de 1, quanto a isso também tranquilo, né, porque o seu VPA é 7,97, e você olhando aqui os dividendos, isso aqui que importa, aqui nos dividendos, eu vou fechar e abrir de novo aqui, DY, você clica aqui nesse gráficozinho aqui, você vê uma média histórica de 5,8%. Então você já vê que ela não é uma boa pagadora, não vem se mostrando assim nos últimos anos. Na verdade, esse aqui é a história dela, desde 2011, a média fica 5,8. Eu já reportei aqui em alguns vídeos aqui no canal que um dos filtros que eu utilizo é não investir em ações que pagam abaixo de 6% a média histórica no mínimo 6%. Isso para quem visa viver de dividendos. Ah, vou comprar para revender depois, pouco importa quanto que ela está pagando. Se você vê que é uma empresa que tem potencial de crescimento, ter valorização ao longo dos meses, ao longo dos anos, então tudo bem. Agora, para quem quer viver de dividendos, no mínimo 6%, uma média histórica, atual 11,09, aqui histórica 5,8, tá certo? Tem algumas ações aí como a Semig, que está acima dos 10% da média histórica, é por isso que eu gosto de empresas que pagam bastante. Então você vê que a Itaúsa nesse filtro aqui, ela fica quase reprovando aí, né? Porque ela fica abaixo dos 6%. Para quem quer viver de dividendos, já fica
pouco complicado, mas vamos ver se ela vai manter esses dividendos aí nos próximos anos, aí essa média aí acaba aumentando, certo? Você vê aqui os indicadores de endividamento, bem tranquilo, a dívida líquida dela em relação ao próprio patrimônio líquido não chega, né? Chega a 5% aproximadamente, né? 5%, não é quase nada. Esse valor, quanto mais próximo de zero, melhor. Se tiver negativo, melhor ainda, certo? Outra aqui, ó, liquidez corrente 2,61, tranquilinho, ou seja, 261%. Esse valor tem que estar assim, de 1 para cima já é bom. Ela tá pagando aí para quem tinha as ações, vamos ver aqui o gordo aqui, né? Até o dia 17 do mês passado, de fevereiro, tá recebendo hoje 10 centavos de dividendos, JCP 10 centavos e dividendos 40 centavos. Fora isso, hoje ainda tem mais 4 centavos aqui de JCP. Então, no JCP você desconta o imposto, esses 4 centavos aqui, vamos dizer que fica no imposto, você tem 10 aí, mais 40, em torno de 50 centavos recebendo por papel só na data de hoje. Então, hoje a Itaúsa está pagando muitos dividendos aí para os acionistas que tinham esses papéis até o dia 17/2, né, de 2025. E já tem projeções para os próximos pagamentos aí, ó. Dia 1/4 vai pagar 2, né, de JCP, dia 1/4 mais 2 aqui, 1/7, 1/10, 2/1 de 2026 e aqui as Datacom. Por que ela jogou esse dividendo aqui hoje de 40 centavos? O Itaú aqui, ó, pagou também, tá pagando na data de hoje, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, Itaú, cadê aqui dia 7, ó? Dia 3/7, tá pagando 1,25, na verdade, de dividendo e mais JCP de 33 centavos por papel. Então, se você somar aqui o JCP mais os dividendos, tá dando aí em torno de R$1,50 aí por papel, tá pagando o Banco Itaú só na data de hoje, e o Itaú que paga dividendos mensais, né? Todo mês cai aquela merreca de quase 2 centavos aí, 1,5 centavo aí, porque tem que tirar o imposto de renda aí do JCP, o dividendo vem isento, mas JCP a gente tem que pagar imposto, né? Então, o banco adora pagar JCP pra gente, mas enfim, ele paga todo mês aí dividendos, então fica aí uma estratégia. Será que não vale mais a pena investir direto no Itaú, né? Porém, tem o desconto de holding, olha a diferença, você olhar nos preços aqui, o Banco Itaú, quase R$30 as ações, nesse caso, ordinárias. Se você colocar aqui Itube, ó, a Itube 4, que são as ações preferenciais, ela está uns R$3 aí mais caro, né? Quase R$3 mais caro e pagando menos dividendos. Aí, nesse caso, vale a pena que nesse caso é o contrário, vale a pena as ordinárias, que está um pouquinho mais barato e pagando um pouquinho mais dividendos para os seus acionistas. Já na Itaúsa você tem o desconto de holding, porque você está investindo numa holding do Itaú. Se você olhar aqui no Itaú, ó, você vê aqui a base acionária, não, os acionistas do Banco Itaú, você vê aqui alguns acionistas, a Itaúsa está 1, 2, 3, 4, é a quinta maior acionista do Banco Itaú, com um total aí das ações ordinárias quase 40%. Então ela é uma das controladoras do Itaú. Agora você olhando aqui, ó, a Itaúsa, base acionária, ou seja, a quantidade de ações que tem é um pouco desanimador. Ó, milhão, bilhão, 10,8 bilhões é a quantidade de papéis, sendo desse total 7 bilhões de preferenciais e 3,7 bilhões de ações ordinárias. Desse total, 65% está em circulação aí no mercado, né? A maioria que está em circulação é as ações preferenciais, por isso são mais líquidas. Então ela tem uma base acionária muito grande, então o acionista acaba recebendo poucos dividendos, porque é muita gente para distribuir os dividendos. Vamos ver a base acionária aqui do Itaú. Não fica muito atrás, não tem muita diferença. 9,8 bilhões desse total, né? 4,9 de ordinárias e 4,8 de preferenciais, né? ON e PN. Então, quase 10 bilhões. Então, não muda muita coisa. Desse total, 52 em circulação, que é o free float, só que o patrimônio bem maior, né? 221 bilhões contra 86 bilhões. Porém, aparentemente, devido a essa base acionária das duas ser muito parecido, atualmente está compensando mais a Itaúsa pelo desconto de holding, um pouquinho maior de dividendos atualmente. Porém, o Banco Itaú é mais regular.
Vamos ver a média histórica aqui, ó. Só olhar aqui, ó, média histórica de dividendos do Itaú. Vamos clicar aqui. 4,91. Realmente a Itaúsa no 5,8 tá melhor que o Itaú na média histórica também. Então, devido a esses quesitos, acaba ficando mais compensativo, né, para quem quer viver de dividendos, investir na Itaúsa, porque está investindo indiretamente no Banco Itaú e está tendo aquele famoso desconto de holding. Então tá aí, a Itaúsa voltando a pagar bons dividendos para os acionistas. É uma empresa que tem bons indicadores a seu favor. Muita gente desfez posição dela devido a ela ficar muitos anos pagando muito pouco de dividendos. Então quem queria viver de dividendos acabou se sentindo, não é lesado, mas desanimado de investir na Itaúsa porque vinha pagando poucos, né, dividendos muito baixos, né? Então tá aí, a Itaúsa voltando a pagar bons dividendos para quem gosta do setor financeiro, setor de bancos. A Itaúsa que tem outras empresas que compõem o seu portfólio aí, é uma opção muito interessante as ações preferenciais da Itaúsa. Eu vou deixar aqui no final da sua tela aparecendo 2 vídeos para você escolher um dos 2 para você assistir. Te espero até o nosso próximo encontro. Fui!